Fico assim muito feliz, mas ao mesmo tempo muito trêmula também, né, de falar, porque é uma responsabilidade tão grande, né, falar da parte de Deus assim algo. Mas eu queria muito compartilhar algumas coisas que têm estado no meu coração já tem algum tempo, e eu aguardei assim um tempinho, sabe, para ver se Deus usava outra pessoa para falar sobre isso. Mas eu vi que o tempo foi passando e eu me senti na responsabilidade de ter que compartilhar algumas coisas aqui, né, que a gente, caminhando no meio da igreja, né, a gente começa a enxergar muita coisa, né, e a gente bem envolvido, vendo, conversando com um monte de gente, a gente sempre está junto e tal. E a gente tem um desejo muito grande no coração de que a nossa comunidade, né, aqui, a gente como igreja, a gente expresse, a gente revele o amor, o coração de Deus, né? Como que funciona o coração de Deus, como que funcionam os pensamentos de Deus, e que a gente não revele coisas nossas, né, o nosso jeito. Por isso que a gente é uma comunidade, né, que é todo mundo, e todo mundo misturado revela Jesus. Não sou só eu, não é só um, né? E eu achei muito interessante assim sobre esse tema que eu queria compartilhar, porque justamente essa semana, né, antes de ontem, a gente perdeu uma pessoa que, na minha visão, assim, é uma pessoa que foi referência nisso tudo que eu estou falando, né, que foi o Cidinho. E quem conheceu ele sabe que, assim, para mim, assim, a marca do Cidinho é o amor. Né? Você olhava para ele, você conversava com ele, né? Uma pessoa muito amorosa, né? Muito acolhedora, assim. Eu nunca assim conversei profundamente com ele, mas eu sempre senti isso da parte dele, de uma forma muito especial. E caminhando com pessoas que caminharam com ele, eu testifica super no meu coração que realmente era isso, né, Mara? Né, uma pessoa comprometida com Jesus e comprometida assim com a igreja. Sabe aquela pessoa que não desiste de ninguém? Não desiste da pessoa? Caminha, caminha, caminha. Ah, a Giza morou com ele? Caramba! Não sabia, não. Não lembrava dessa. A Giza já morou com metade da igreja. Então, a Giza já morou com eles, né? Mas, assim, eles são esse tipo de pessoa, né? Muito acolhedores. De verdade, assim, você sentia nele um pai. Você chegava perto, né? Sentia nele um pai. E eu achei muito especial. Eu falei, Senhor, poxa vida, né? Uma pessoa como ele. E, nesse momento, a gente vê, assim, que o quanto faz falta, né, o papel de cada pessoa no corpo de Cristo, como é diferente, como cada um deixa uma marca de verdade, né? Aí eu fico refletindo sobre isso na minha vida, né? Qual marca também que eu estou deixando na vida das pessoas, né? Não uma lembrança, assim, tem que ser lembrada, mas sabe, uma marca de amor, né? Tem uma música do Asaf que fala rastros de amor, né? O que nós deixamos. E eu creio que o Cidinho ele deixou rastros de amor, né? E eu falei, poxa, Senhor, faz a gente continuar, né, nesse legado. Esses pastores mais velhos que têm... Eu sou chorona, tá, gente? Esses pastores mais velhos que têm partido, né? Teve o Marcão também, há uns anos atrás. Eu fico, Jesus, ajuda a gente, né, a permanecer com esse legado, com esse fundamento vivo dentro do nosso coração. Né? Não deixa a gente se perder, né, e de verdade não zelar por aquilo que a gente precisa zelar. E uma das coisas, vou parar de fazer suspense, né, do que realmente eu tenho estado no meu coração para compartilhar, é perceber realmente no nosso meio, né, nos nossos relacionamentos, algumas coisinhas. Não vai ser uma palavra fácil, tá, gente? Não é um assunto muito fácil de falar, mas é um assunto muito necessário da gente conversar. Eu até tinha falado com a Adélia, Adélia, você que é trombeteira, que gosta de chamar todo mundo, não chama todo mundo, não. Porque a gente vai falar de coisa muito séria. Agora já era, já chamei um monte de gente. Mas, amém, né? Deus é revelado em tudo, de todas as formas, né? Mas quem está aqui nos visitando, por favor, não receba isso no seu coração nesse sentido, porque a gente vai falar aqui no sentido mais para quem está aqui dentro. Tá bom? Aí se você achar que vai servir para você, amém, que sirva. Tá bom? Porque a palavra de Deus é poderosa e eu sei que vai, né? Não é à toa. Não é à toa. Com certeza não é à toa. Eu conheço gente que conheceu Jesus ouvindo uma pregação de criação de filhos. Então, assim, né? Deus realmente usa todas as coisas. E o que me pesou, né, o que tem me pesado esses tempos no meu coração é perceber assim, pessoas, irmãs entre nós, que já estão há bastante tempo, mas que ou não têm uma amizade profunda, aquilo que a Isa estava falando aqui, ou que não tem nem amigo. Não tem amiga, não tem amigo, não tem amiga nenhuma no corpo de Cristo, sabe? Isso tem me pesado, né, já tem bastante tempo.
E, inclusive, as novas também, algumas pessoas novas que, às vezes, conhecem muito poucas pessoas, quase não, né, não tem relacionamento com ninguém. Eu sei que a gente está aqui, gente, é um contexto curitibano, eu compreendo isso. Não, a igreja curitibana é diferente, né? Eu sou carioca, deu para ver pelo sotaque. Mas, ao mesmo tempo, o reino de Deus ele é um reino um só. Não importa o lugar que a gente viva, não importa o lugar que a gente sirva o Senhor, o reino de Deus é um só. E existem algumas marcas que a gente precisa, como filho de Deus, expressar com muita clareza, né? E que o Senhor deseja de nós. Então, vou falar um pouquinho sobre amizade. Tá bom, gente? Eu queria que a gente lesse... nós vamos ler também um pouquinho, bastantinho, Efésios, capítulo 4, do 11, e vai. A gente vai ler junto, assim, um tempinho. Efésios, capítulo 4. Qual versão? A minha é uma versão meio diferente. Mas pode ser qualquer versão. Acho que pode ser a NVT, que eu acho que é mais fácil para todo mundo, né? É porque a minha Bíblia ela não é uma versão que não tem quase nenhum lugar, então não adianta eu falar. Ai, cadê Jesus? Efésios 4. Aí a gente vai a partir do 11. Tá joia? Pode. O quê? Ai, obrigada. É o puff que estava atrapalhando. Tem alguma coisa errada. Obrigada. Ela falou que eu estava igual o Roberto Carlos com o microfone de lado. Ai, meu Deus. Só faltou a rosa, né? Meu Deus. A minha Bíblia é grande, porque agora eu preciso de uma Bíblia com letra grande, gente. Então, vamos juntas. Tá assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais vivais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros uns do mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, mas, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Está acabando, tá, gente? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros,
perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou, se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício em aroma suave. Só isso tudo. Mas eu acho muito importante a gente ler tudo, porque eu não gosto de tirar um texto assim, do nada, para a gente entender o que o apóstolo estava falando aqui, né? Eu queria que a gente lesse também, eu sei que é um pouquinho a mais, Colossenses 3, para completar. É que a minha é uma... Essa aqui é... Como que é o nome dela? É King James o nome. Então, é Colossenses. Ele é um livro, 2 livros depois de Efésios. Colossenses 3. Alguém quer ler? Porque só eu fiquei lendo. Podem ler, meninas, por favor, para não ficar só eu. É 3, do 1... Deixa eu ver. Pode ler. Do 1 até o 17. Amém. Eu sei que é bastante coisa, mas o que eu queria perguntar? Eu sou professora, né, gente? Vou fazer, tipo, aula. Brincadeira, só parecido. Mas o que eu pensei? Né? Eu queria, na verdade, ouvir de vocês, a gente lendo esses 2 textos aqui. Vocês conseguem perceber alguma semelhança, alguma coisa parecida nos 2? Sim. O que vocês podem dizer assim, que vocês viram de bem parecido? Pode falar, sim. Não dá lugar à ira. Alguma coisa a mais? Nova natureza, né? Se despir, se revestir. Eles falam muito sobre isso, né? Então, quando a gente vê realmente, né, que Paulo está falando aqui em Efésios, para a igreja de Éfeso, né, essa outra carta foi o próprio Paulo que também escreveu para a igreja de Colossos, né? Então, são os colossenses. Então, você percebe um padrão que ele está falando ali sobre a igreja, como tem que ser a igreja, né? Se você for ver em Filipenses, ele fala coisas muito parecidas também, né? Então, ele está dizendo aqui, olha, gente, igreja, ela precisa caminhar dessa forma aqui, né? Claro que ele fala um monte de outras coisas, mas com relação ao trato dos irmãos, ao relacionamento entre os irmãos, ele dá um caminho para a gente viver, né? E uma das coisas que ele fala aqui, inclusive, a primeira coisa que ele bate, ele fala, olha, antes vocês andavam longe, né? Andavam nas trevas. Agora, vocês não andam mais assim. Como é que vocês andam? Agora vocês são filhos da luz. Estamos aqui, ó, já. Luz, né? Somos filhos da luz. Não por causa disso aqui, mas porque tem algo aqui dentro, né? Então, se nós somos filhos da luz, ele diz, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se despir e se revestir, né? Vamos repetir comigo. Despir e revestir. E despir do quê? Do que a gente precisa se despir, que ele fala? Da velha natureza, da natureza corrompida. Então, é como se fosse uma roupa que a gente tira e que a gente coloca, que a gente tira e que a gente coloca. E nos vestir de quê? Da nova natureza, criada, refeita em Jesus, porque nós somos filhos da luz, certo? Nós conquistamos isso com a morte de Jesus. Está vindo aí a Páscoa, a gente conquista isso com a morte de Jesus. Então, sabe aquela coisa que falam para você, né? Haja como se você fosse, que você realmente vai ser? Já ouviu isso? Não sei se você já ouviu isso. Você pode agir como se fosse porque você é. Porque está escrito, que a palavra fala que você é. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele falou que a gente podia ser. Então, se ele falou que a gente podia ser e ele morreu para a gente pode ser. Só que eu preciso me despir e me revestir. Só que eu vejo que, às vezes, a gente acha que isso é um pouco hipócrita. A gente tem esse temor, eu acho, né, de... Como assim? Tipo, eu sei que a minha essência tem raivinha lá dentro, eu vou ficar fazendo cara de paisagem, eu vou ficar... né? Só que não é isso que Paulo está falando. Ele está falando, tem a raivinha, mas você coloca a tua roupa e você haja como se você fosse essa pessoa, porque você é. Né? Então, ele diz para a gente se despir mesmo. Eu tenho raivinha. Sai, raivinha. Eu vou me vestir. Né? É fácil? Não é. Mas é verdadeiro. Né? É verdadeiro e a gente precisa perseverar nessa palavra para a gente conseguir, de verdade, ser transformado. Né? E o Espírito Santo coopera conosco. Então, ele começa falando sobre isso. Ó, se despir e se vestir. Tá? Então, em cima disso, a gente vai ver várias outras coisas que Paulo fala aqui também.
né? Então, quando ele fala aqui em Efésios, por exemplo, Efésios 5, lá, ele fala para a gente andar em amor. Tá, eu vou andar em amor, caminhar em amor. Então, as coisas que eu vou fazer, elas precisam vir de um coração que ama. Elas não podem ser uma coisa, só uma atitude. Elas têm que vir de algo verdadeiro. Mas, Carol, como que vai vir algo verdadeiro se por dentro tem a raivinha? Né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me vestir? Né? Mas ela precisa vir de dentro. Isso precisa vir de dentro. E a gente vai ir construindo isso aos poucos, né? Quando a gente vê aqui em Efésios 4, a partir do 17, pode botar para mim? Quem é a Manu, por favor? Olha o que ele fala. Não vivam, então, mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A nossa vida era assim, não era? Vazio, inútil, pensamento vazio, inútil, era isso que tinha na nossa cabeça. O que eu vou comer, o que eu vou vestir? A gente só pensa em roupa. A gente, mulher, então, né? Se deixar, é a roupa, o look, né, as nossas coisas, né, o que a gente gosta e tal. Então, ele fala para a gente não ser levado por esses pensamentos mais. Certo? Pode continuar, por favor, Manu. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá. Porque são ignorantes, eles endureceram o coração. Então, tem gente que endureceu o coração para Deus e vive segundo o que acha, certo? Pode continuar, por favor. Tornaram-se insensíveis, aí que eu queria chegar. Vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. A gente pode olhar, poxa, mas a gente não vive assim, né? Hoje eu não vivo mais assim. Eu não vivo só de acordo com os meus prazeres sensuais, né? Mas esses prazeres aí, se você for olhar no original, não é só prazer sensual. Ele fala de prazer desenfreado, todo tipo de prazer, né? E eu fiquei pensando, Senhor, o que está levando a gente a ser insensível? Né? Porque esse tema ele é um tema que passa pela sensibilidade, né? Passa por eu perceber o outro, perceber necessidades e eu não me importar, né? Nem saber, nem perceber, não é nem por mal, né? Assim que eu faço, eu não vou falar com fulano, não é isso. É uma insensibilidade, é uma dureza. Mas a gente está percebendo que essa dureza ela não pertence a nós, não deve ser assim, né? Mas quando a gente está muito envolvido com prazeres que não são só os sensuais, eles tornam o nosso coração assim, tá? Então, a gente realmente vai precisar ter um carinho e um cuidado com isso, porque isso pode ser uma das coisas que estão atrapalhando a gente desse relacionamento fluir. Então, eu queria assim, que a gente fosse tratando disso, sabe? Fosse tratando do que está acontecendo. Né? O que está acontecendo que isso? Por que a gente está com esse diagnóstico que eu falei? Todo mundo, alguém concorda comigo sobre aquele diagnóstico que eu falei do início? Alguém tem essa percepção também? Né? Então, por que a gente está com esse diagnóstico? Vamos lá olhar o que a palavra fala sobre isso. Vamos olhar para a minha vida. Né? Então, há essa perda da sensibilidade. Mas, quando a gente olha lá em Colossenses, que foi o outro texto que a gente viu, Colossenses 3, 12... Aí eu queria naquela revista e corrigida. Deixa eu ver. Você pode achar para mim? É a ARC, por favor. Eu achei ela muito forte. Isso. Ó. Quer ler alguém? Pode ler, gente. Essa daqui? Cadê? IRA, não é. Então, essa versão, vocês estão achando... Está ruim, não está achando? Não tem problema, não. Não está. Tá, beleza. Eu vou falar o que ela fala. Ela fala assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranháveis afetos de misericórdia. Tem alguém aí que tem essa versão? Não sei se alguém tem. Entranháveis afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Tão forte, né? Então, ela fala de entranháveis afetos. Aí a gente olha assim... Insensibilidade, entranháveis afetos. É uma coisa que é um contraste muito grande, né? Eu fico assim também de falar, gente, porque eu também estou na escola e aprendendo. Eu também sou bem insensível com muitas coisas, né? Mas a insensibilidade ela não vem de Deus. Não vem de Deus, né? Então, se o nosso coração está insensível, onde Ele quer que a gente chegue? Ele quer que a gente chegue ali, no entranháveis afetos de misericórdia. É você ter aquilo dentro de você de uma forma que aconteceu uma coisa com o outro, aquilo te afeta. Né? E isso é tão especial. Eu lembro uma vez que até a Mara, quando a gente não tinha carro, eu me lembro quando a gente conseguiu o carro, ela falou assim, Carol, eu orei tanto por vocês, para vocês terem um carro. Gente, eu fiquei assim, eu falei, cara, que fofo, ela ficar orando para eu ter um carro.
Eu achei muito lindo, assim, porque, tipo, ela não precisava, né? Eu não sou filha dela. Mas, assim, ela se compadeceu e ela levou. Ela não tem dinheiro, mas eu tenho oração. Então, ela fez o que ela podia, né? Isso fala de um coração que está se movendo, né? Isso fala de um coração que percebe, né? É um coração que o Senhor quer de nós. O coração de Deus é assim, né? Quando a gente vê ele ali nos profetas, se você for ver Isaías, Jeremias, é muito lindo de você ver, porque os profetas falam como é o coração de Deus, gente. É uma coisa assim, pode ser um pouco cansativo, fala de um monte de país, um monte de lugar que a gente nunca ouviu, mas fala umas coisas tão preciosas de como é o coração de Deus, né? E ele fala: eu sofri, eu chorei, né? Nossa, assim, você vê um coração assim que sofre, não um coração insensível. Ah, estão aí, meus filhos, criei vocês, agora fiquem, problema de vocês. Não é assim. Ele sofre, né? Ele sofre com o comportamento do ser humano. A gente, que é mãe, a gente sabe, a gente sofre, a gente vê, puxa vida, por que está com esse comportamento? A gente fica assim, caraca, saiu de mim ainda. Por que tem isso, meu Deus? Nossa, dói muito. E o coração de Deus é muito, muito, muito superior a isso, né? Ele não é parecido, ele é muito além disso. Então, ele fala de entranháveis afetos de misericórdia. Esses textos que a gente leu falam também bastante sobre bondade e compaixão. Vocês perceberam também isso? Ele usa muito bondade, compaixão, ser cheios de compaixão, cheios de bondade, né? E a gente percebe nos nossos dias, principalmente a gente mulher, não sei se vocês também percebem isso, que parece que mulher não é mais sinônimo de bondade. Antigamente, quando eu olhava a minha avó, as minhas tias, eu falava, nossa, que mulheres bondosas, que lindo, né? Assim, elas doam coisas, né? Elas fazem um bolinho, elas te recebem super bem. Mas agora parece que o que a gente tem como mulher é ser um trator, sair passando por cima de tudo, né? A impressão que eu tenho de mim, às vezes eu falei, meu Deus, o que é isso? Por que hoje é assim, né? Estou ali conversando, já sai. Peraí, que eu quero usar aqui a cozinha, que eu quero, sabe? Né? Não tem nada a ver, né, com o que Deus criou a gente para ser. Não tem nada a ver com essa bondade, né, que precisa existir no nosso coração. Né? Então, parece que a mulher hoje ela está se recusando. É como ser bondosa fosse ser frouxa. Ah, fulana é frouxa. Né? Se tiver que nós duas perder... Ah, não, é que perca ela. Problema. O que eu posso fazer? Cheguei aqui primeiro, estou aí. Não é verdade? Né? E quando a gente vê ali... né, as passagens que a gente vê, por exemplo, de Jacó ali com Esaú, o que ele fez? Querendo a bênção, ele passou a perna em Esaú. Né? Às vezes eu fico, meu Deus, meu coração está igual o de Jacó, porque eu que estou pensando em mim aqui nesse negócio, não estou pensando, né? Não estou pensando que o outro que tem que sobressair. E aí a gente vê Jacó querendo enganar Esaú para conseguir a bênção, que ele queria a bênção. E aí passou por cima do irmão, porque ele queria a bênção. Né? E a gente, como mulher, assim, eu vejo que está tudo sendo muito construído para que a gente seja dessa forma. Né? Até de uma forma gospel existe isso. Né? Uma competição gospel, e tudo pode ser gospel, gente, porque né, a gente não está falando de evangélico, a gente está falando de amor verdadeiro do Senhor. Né? E isso é uma outra história, uma outra coisa. Então, quando fala ali de bondade, isso é algo que a gente vai precisar crescer como igreja. Né? Quando eu lembro de bondade, eu tenho uma tia que eu lembro muito dela. Toda vez que fala bondade, parece que vem a tia Dina na minha cabeça. Ela já faleceu também, mas ela era aquela pessoa que recebia você, não importava a hora, ela recebia você super bem. Tinha, às vezes, só um pão com manteiga, não era mesa posta, não, nada disso. Era bem simplão, mas ela sentava, e ela ouvia você, e contava história, e passava um tempo ali comigo, assim, e eu amava aquilo. Né? Super simples, e ela ajudava todo mundo que podia, brotava a gente na casa dela do nada. Tia, pode me ajudar fazendo isso? Tia, pode ficar com meu filho para fazer isso? Tia, pode... Tudo era tia. E eu ficava, meu Deus, tadinha da tia também. Mas você via que ela fazia aquilo com um coração assim maravilhoso. Né? E ela, mesmo ficando idosa, ao invés de murmurar que tinha que fazer, ela fazia com o maior carinho. Né? Ela não ligava de fazer aquilo para a gente. Então, quando eu lembro de bondade, eu lembro dela. Né? E eu creio que não necessariamente, nem sempre, né, você vai servir alguma coisa na sua casa, às vezes você pode nem ter o que servir direito, né, mas eu acho que ter esse coração, né, de realmente preparar, pensar no próximo. Né? Eu me lembro que uma vez eu li um livro que falava que a bondade, ela planeja. Né? E aí eu vi em Provérbios 14, 22, pode botar, por favor, mano? Provérbios 14, 22. Ele fala um pouco sobre isso, e eu acho que é bom a gente meditar também. Esse? Será que eu anotei errado? Esse é o 14, 22?
Então não é esse, não. Pera aí rapidinho, gente, que eu vou ter que abrir. Pode ser, porque está bem diferente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pode ser a versão, então. Esse, verdade, é só a versão. Os que tramam fazer o mal se perdem, mas os que planejam fazer o bem encontram amor e fidelidade. Né? Então, ali você tem uma oposição entre quem trama fazer o mal se perde e os que planejam fazer o bem. Às vezes a gente não trama fazer o mal, né? Graças a Deus, hoje eu não acho que, né? Bem, pelo menos eu acredito que ninguém fica aqui, meu Deus, vamos ver como eu vou fazer. Ninguém fica assim, né? Mas eu preciso planejar fazer o bem. Porque se eu não planejar fazer o bem a alguém, eu vou planejar fazer o bem para mim. Para a gente planeja bastante, né? Quero viajar, né? Quero tudo coisas lícitas, normal. A gente é ser humano, todo mundo quer, né? Então eu vou viajar, tal fim de semana eu queria comer tal coisa, né? Vou chamar minha família aqui, vou fazer tal coisa, né? Vou comprar o lookinho tal, vou comprar aquele tênisinho lindo. Meu filho está precisando de... A gente planeja muita coisa, ainda mais a gente que é dona de casa, a gente planeja mesmo. Mas que tal a gente começar a planejar também o bem? Planejar, olhar para fora, né? Parar e olhar para quem está precisando, para quem está aqui dentro, né? Porque, assim, gente, Deus nem vai enviar pessoas se a gente não cuida bem dos que a gente tem. Eu creio nisso. A gente precisa aprender a cuidar bem do irmão, zelar. E, para isso, não necessariamente você vai ter um texto bíblico inteiro na sua cabeça, mas você fazer isso, por exemplo, que a minha tia, eu falei para vocês, fazia, a gente fazer isso não custa tanto, não é verdade? Perceber, poxa, eu nunca chamei essa irmã, eu não conheço nada nela. Na verdade, eu nunca nem quis saber dela. Nem quis saber. Só isso. Né? Porque senão a gente fica assim, igreja nas casas, que estão só nas casas, mas é a mesma coisa que qualquer outra denominação que a pessoa chega, você só conhece a nuca da outra pessoa, o máximo que você vai conhecer dela. Então, se a gente não se chegar, se a gente não se aproximar, né, se a gente não chamar para perto, isso nunca vai acontecer. Né? E isso eu estou falando não só para as antigas, eu falo para novas e antigas, porque isso é uma coisa que pode ser feita a partir do momento que você conheceu Jesus. A samaritana conheceu Jesus e saiu, gente, venham conhecer, ele falou tudo. Então, isso não tem a ver necessariamente com o tempo de convertida. Isso tem a ver com o coração que está pulsando pelas coisas eternas. Né? Tem a ver com o coração que está pulsando por pessoas, que é o que está no coração de Deus. Né? O coração de Deus pulsa por isso. Então, uma coisa que a gente pode, eu acho que, medir muito é o que tem levado a gente a ter até as amigas que a gente tem no corpo de Cristo. Né? Poxa, será que eu escolho as minhas amigas? Porque fulano é tão legal, ela cozinha tão bem, eu amo ir na casa dela porque ela faz uma comidinha gostosa. Né? Ou então, fulano tem um papo tão legal, eu morro de rir com ciclano. Né? São coisas lícitas. Gente, não sou contra. Eu também tenho amigas assim, e eu sei que é muito bom. Mas, então, quando a gente está ali, né, e a gente não pensa assim, cara... Pega aquela pessoa que às vezes nunca nem riu para você. Não tem problema. A gente que foi chamado para rir. Né? O Franco que fala muito. Na Bíblia não tem cobrai-vos uns aos outros. Não tem. Deus sabia, porque a gente já cobra sem ter, imagina, né? Tendo. Ia dar o álibi ali, vai, cobra. Então não tem cobrai-vos, mas tem para você fazer, para você ser um rio. Né? Quando Jesus falou, inclusive ali com a samaritana, ele falou, olha, você vai ter uma fonte a jorrar de vida eterna, essa vida vai te dar vida, você vai ter vida para passar para os outros. E é assim, porque quanto mais você dá, mais você tem. Né? Você já experimentou ir falar com alguém, já experimentou ir evangelizar alguém e falar, e de repente, meu Deus, eu nem sabia que eu sabia isso, eu falei um monte de coisa. Isso é maravilhoso, isso só vai acontecer se a gente realmente falar. Né? Se a gente continuar retida, não vai vir. Os rios de Deus não vão vir. Então, está na hora da gente chamar aquela pessoa que às vezes a gente acha, fulano tem um jeito meio tóxico, que essa palavra também é uma palavra agora que é meio tóxica. Mas, gente, quem que vai tirar a pessoa da toxicidade dela? Quem que vai? Aí a gente vai falar, não quero ir lá no mundo, pregar para os perdidos. Gente, tem a pessoa que eu acho que é tóxica do meu lado e eu não vou fazer nada. Eu vou ficar falando que ela é tóxica e vou me isolar. As redes sociais estão cheias disso, gente. Cheias, e a gente não pode deixar isso contaminar o nosso coração. Não pode. Sabe? Essa coisa de você só se relacionar com gente do bem, com gente... Não, isso não existe no reino de Deus. A gente tem que pegar aquela pessoa, né? A exemplo do Cidinho lá, que é cansada, né?
que às vezes reclama muito, que fala muito, que não quer te ouvir, só quer falar. É com essas pessoas que a gente precisa estar, porque são elas que precisam. Elas que vão precisar de um toque, né? Elas que vão precisar, amiga, está falando muito. Não é verdade? Não é tão bom quando uma amiga fala isso para você, né? Porque não necessariamente, porque às vezes a gente não pode assim querer sair falando as coisas também com as pessoas à torta e à direito, mas cara, você chamou para perto, aquela pessoa já está ali no teu convívio. Você poder falar com ela com liberdade e fazer isso que a Isa estava falando assim, amiga, menos, que isso, tá exagerada. Né? Essa semana eu tive com a Poli, ela ficou lá, ela me pastoreou meu coração, me ajudou, né? Falou de um tempo difícil também que eu estou vivendo. Como é bom, gente, como é bom. Como é bom poder saber que a gente pode contar com outras pessoas. Como é precioso ter alguém que olha para você, que ora com você, né? Que ousa dar um conselho e falar, olha, eu acho... Ela até falou, eu não tenho filho, mas eu acho... Cara, que lindinha, entendeu? É muito bom poder ouvir isso. É muito bom ter alguém que se importe com o que você está vivendo. E isso que a gente quer para a gente precisa fazer com o outro. Lá em Filipenses 2, fala assim, nem vou ler porque a gente já leu um monte de coisa, mas fala para a gente não fazer nada por interesse pessoal, eu gostei muito dessa versão, ou vaidade, mas por humildade, considerando os outros superiores. Então, eu não vou me aproximar porque eu tenho um interesse. Isso quem tem é o diabo, que tem interesse, né, na gente, que é interesseiro desde o princípio. A gente não pode ter isso. Eu estou falando, gente, eu sempre fui a interesseira mor da minha casa. Eu sei o que é ser interesseira. Né? Então, assim, mas o que Jesus quer fazer na nossa vida? Ele quer que a gente venha se despir. Se você é interesseira, Deus pode mudar teu coração, porque não tem nada que Deus não possa fazer e transformar, porque eu sou prova disso. Então, não existe. Se você percebe que você está se envolvendo com pessoas por um certo tipo de interesse, às vezes até um lucro, tem um pastor querido que ele fala, o Jamei, de lucro emocional. Às vezes até um lucro emocional. Você quer preencher um vazio, você quer preencher algo dentro de você, uma carência, e aí você começa a ter relacionamento, fica até uma coisa forçada, certo? Mas até isso, o Senhor ele quer preencher. Né? Outra coisa que eu vejo também, um outro ponto que esse texto fala, e que também eu creio que está impedindo a gente de fluir nesse mover aí da amizade profunda, né? É o tal do falar a verdade em amor. Gente, isso é tão precioso. São tão poucas pessoas que fazem isso. Infelizmente, hoje a gente tem vivido no nosso meio uma epidemia de não falar a verdade em amor. Eu creio dessa forma. Não falar a verdade. Ou falar a verdade sem amor, que também não é muito bom, né? Eu já fiz isso, inclusive. Eu sei que não é. Nós precisamos aprender a falar a verdade em amor. O Senhor quer ensinar a gente a estar próximo e a não fingir demência, não fingir que não viu, não fingir quando vê que a pessoa está em pecado, não está legal. Né? Poxa, ela é tua amiga, ela está o tempo todo com você. E se ela não é tua amiga, não está o tempo todo com você, e você percebe que tem alguma coisa dela, se aproxime, se torne amiga e aí tente ajudar de uma forma íntima, verdadeira, posicionada, amável, porque é possível. É possível. Né? A palavra, quando ela vem, né, ao nosso encontro ali, a gente está precisando. Às vezes a pessoa ali, ela está do teu lado, ela te quebra, né? Você sabe, tipo assim, eu sei que fulano me ama, cara. Não tem nem como eu ficar falando, não me ama. Me ama, pô, tá me aturando aqui, tá aqui comigo e tá falando isso para mim. Né? Isso é muito precioso, porque tem muita coisa que a gente não vê na gente. Né? Então, como é bom alguém chegar e falar, olha, isso aqui não tá legal. Né? Avalia isso, pô. Né? Olha aí, até questão de filho, né? Às vezes a gente fica, né? O filho da fulana tá fazendo isso. Né? Sabe? Isso tudo, se a gente não faz, gente, isso pode virar até fofoca no nosso meio. Vira fofoca na nossa casa, aí fala mal, sabe? Tão ruim. E aí a gente vira como o mundo, entende? Ou amarga, que às vezes você não fala, mas você só pensa um monte de coisa, de um monte de gente, acha um monte de coisa, de um monte de gente, não se aproxima de ninguém para falar nada. E aí a gente fica como uma espectadora. A gente vem aqui e a gente não é mais participante do corpo, a gente não tem mais um laço verdadeiro. A gente só fica uma espectadora crítica. Isso aqui eu não concordo, eu acho um absurdo e tal.
Mas por que não se aproximar, falar, né? Por que não dizer, olha, isso aqui, poxa, eu acho que você está ruim, né? Da liderança. Nós precisamos de pessoas, né, que queiram falar, viver, ajudar. Não tem problema, a gente não vê tudo. Mas é necessário ter esse compromisso com a verdade uns com os outros. Verdadeiro. Porque sabe o que acontece, gente? Quando a gente não faz isso, a nossa consciência vai pesando. Não sei se já aconteceu com você, mas você vai ficando pesada, assim, tipo, vendo, aí fica fingindo, aí fica, sabe, fingindo que não viu nada. É horrível. Você não consegue, eu não consigo, assim, você não consegue ser verdadeira com a pessoa, falar, assim, dar, abraçar, fica meio... Né, sabe que tem um negócio ali. E se não está incomodando, a gente também precisa pedir, Jesus, me incomoda, me inquieta, não me deixa ser essa pessoa fria que não liga para nada. Não tem nada a ver com Jesus isso. Não tem nada a ver. Eu não posso ser uma pessoa que não tem vida. Jesus veio para dar vida, vida em abundância. Então, não posso ver e ser um poste. Deus não criou a gente para isso. Né? Às vezes, a gente fica com preguiça. Porque dá preguiça. Ai, tem que ir lá, tem que falar. Se a pessoa não gostar... Aí tem, né, tem realmente. Né? E a gente vive numa geração mais preguiçosa ainda, que tudo é muito online, tudo é muito rápido. Mas é tão bom quando você pode cantar essa música com verdade e falar, olha, nós somos corpo, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem falsidade. Né? E não é que você tem que sair falando tudo, como eu estava falando, na cara da pessoa o tempo todo, não é isso, porque as coisas têm um momento, a Bíblia fala que o sábio ele sabe o tempo e o modo. Né? Mas eu preciso, assim, cara, tá guardadinho aqui comigo, na hora certa eu vou falar com o irmão sobre isso. Eu vou esperar uma oportunidade de Deus e orar, porque Deus faz, Deus dá uma oportunidade, você pode falar. Então, ora, pede mesmo. A gente precisa crer mais no poder da oração, gente, no nosso dia a dia, das coisas que Deus pode fazer para a gente não ser mais carnal. Esperar em Deus, fica quieta, que tal facho da gente. Fica quieta, esperar Ele fazer mesmo, porque Ele faz. Não sei se a gente está desesperançada, que Deus não vai responder mais, que Deus não vai falar. Gente, Deus responde. Ele continua respondendo e a gente precisa continuar acreditando que Ele faz e Ele fala. E Ele vai falar, Ele vai te usar do teu jeitinho, não precisa falar versículo. Gente, é amor, é vida. É vida fluindo. Em Efésios diz que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, o fruto que precisa existir em mim é bondade. Eu preciso planejar o bem, eu preciso colocar o bem para fora. Se eu só falar que amo, é legal, tudo bem, é bom. Para quem tem palavras de afirmação, a pessoa gosta. Mas não é tudo, né? A gente fala que ama, mas a gente precisa mostrar em atos verdadeiros de serviço, de misericórdia, de ouvir, de compartilhar. Senão a igreja fica morta, gente. A percepção que eu tenho às vezes é isso. Me desculpem, mas parece que a gente está morto. Parece que a gente não tem vida. Porque a essência de Deus é o amor. O Espírito Santo derramou no coração com amor. E a Bíblia fala em Gálatas, a fé atua pelo amor. Eu posso ter muita fé, mas se não atuar nunca na vida com amor para com o próximo, é só fé morta. Tem um monte de texto, Tiago fala que a fé sem obras é morta. Então, eu preciso ter fé e essa fé precisa atuar. Né? Ela precisa mexer no nosso dinheiro, no conforto de como a gente gasta as nossas coisas. A gente não pode ficar só pensando na gente. Gente, os dias, eles estão maus. A sensação que dá, não sei se dá essa sensação para você, é que, sei lá, parece que a coisa está acelerando, que está todo mundo assim disperso, perdidão, uns robôs. Assim, a impressão que eu tenho é que cada vez mais vai ficar todo mundo muito... A Bíblia fala mesmo, né? O amor esfria, parece que está todo mundo... Ninguém nem fala bom dia com o outro mais na rua, ninguém... Não é verdade? Parece que uns robôs, uns zumbis. É horrível. E a gente, povo de Deus, vai seguir isso? Vai continuar? Não, é um bom dia, é um abraço, é conversar, é achar a pessoa na academia. Tem um versículo que fala muito comigo, muito, desde a minha conversão, que foi, inclusive, o meu chamado, foi com esse capítulo de Isaías 58. Ele fala lá sobre o jejum, ele fala assim, não é esse o jejum que eu escolhi, que você faça isso, faça aquilo. Ele fala um monte de coisa que eu não lembro, mas ele fala, eu quero que você cubra o necessitado, que você receba em casa,
né? Que você abra a tua alma ao faminto. E aí ele fala assim, que a tua luz nascerá, né? E romperá como o meio-dia. E ele fala no final assim, essa palavra que sempre me pegou, e não te escondas do teu semelhante. Não te escondas. E eu me lembro quando eu era mais nova, né, que eu estava assim, já ficando mais jovem, eu, na minha adolescência toda, eu praticamente não falava com ninguém, eu era bem insuportável, né, para dizer a verdade. Então, eu não falava com ninguém, eu falava com quem eu queria. Né? Então, eu não falava com o vizinho, eu ignorava, era bem snob. E eu me lembro que, quando eu me converti, eu vi esse texto, eu chorei muito. Eu falei, Deus, eu me escondo das pessoas, eu não quero saber delas. Isso não tem nada a ver contigo. Eu não posso me esconder do meu semelhante. Né? Eu não sou Deus, eu não sou a resposta para todas as coisas, mas aquilo que está do meu lado e que eu posso fazer, eu tenho que fazer. Deus não vai ficar esperando outra pessoa. Se você é o filho de Deus que está do lado, é a gente que tem que fazer. É a gente mesmo. Eu vim de uma época aqui na igreja, não só aqui, até lá no Rio também, que a gente, lavava banheiro um do outro. A irmã tinha filho, né, Adélia? A gente ia lá na casa, a gente arrumava. Parece que está todo mundo com preguiça. O pessoal, ninguém serve, vai na casa de ninguém, não tem tempo para nada. Todo mundo, parece que a gente é umas executivas, CEOs das empresas, que a gente nunca tem tempo para nada. Nunca tem. Será que um tempo na semana? Jesus! Né? A gente precisa ter esse tempo para servir, para se doar. Isso tem que fazer parte no orçamento. Eu preciso ter no meu orçamento uma parte para abençoar. Lembra que a gente leu lá em Efésios? Antes trabalhe para ter com que acudir ao necessitado. Então, eu tenho que trabalhar não para ter só coisas, que é muito bom, também gosto, mas para ter com que acudir ao necessitado. Gente, se a igreja andasse assim, não ia ter necessitado praticamente. Todo mundo ia, né, ser assim, ó, generoso, não ia faltar, não é verdade? Mas, às vezes, o que acontece é que a gente nem sabe que está faltando, nem percebe que falta para o irmão, nem vê. Né? Outra coisa também que eu queria falar sobre a gente falar a verdade, que uma das coisas que a gente tem de falar, normalmente, quando a gente ouve... Peraí que eu vou beber água. Falar a verdade também inclui a gente não se calar quando a gente precisa honrar o outro. Quando a gente vê que alguém precisa de honra. Gente, isso no meio de mulher é tão difícil. A gente vê, né? A gente vê, pô, fulana faz isso bem, que legal. Eu quero preferir ela em honra. Você já pensou? Você e sua amiga, e todo mundo lembra, fulana! E a gente fica aqui do lado. Será que a gente está disposta a ser aquela que está do lado? Que não é a fulana! Será? Será que Deus pode encontrar na gente esse coração? Será que Ele não quer nos enviar para ser essa mulher que as pessoas não sabem o nome? Não é verdade? Então, quando a gente se cala e a gente não dá honra a quem tem honra, tipo, eu peguei uma ideia de fulano, eu fiz alguma coisa, eu vejo, gente, muito isso acontecer. Eu falei, meu Deus, por que essa pessoa não falou? Foi fulano que me ajudou, que me abençoou. Não é verdade? É tão bom você falar, né? Ser livre para falar, pô, obrigada, que ideia boa. Muito legal isso que você está fazendo. Elogiar até, né? Um dos antídotos, gente, até que eu encontrei na minha vida para inveja. E, assim, quando eu não gostei, eu não vou falar. Mas se eu gostei, cara, que lindo, eu amei, eu amo as roupas que você usa. Eu super me identifico, eu acho muito bonito, eu acho isso muito legal. Eu gosto quando você faz tal coisa. O elogio, ele livra a gente da inveja, porque você está retribuindo de acordo com a tua consciência, você está sendo justo. Sabe como é que é? A malignidade, ela tem essa coisa do encobrir, né? De ficar uma coisa meio... Eu não vou falar, não. Mas a luz, a Bíblia fala, né? Eu manifesto. Tudo que se manifesta é luz. Então, eu vou manifestar. Eu vou falar, fulana, gosto muito quando você faz isso. Ciclana, eu amo isso que você faz. Você fala muito bem isso. Você explica isso daí. Esse bolo seu... Né? Tipo, lá na IEL, é o bolo da Irene. Todo mundo, porque o bolo da Irene, gente, o bolo da Irene, é maravilhoso o bolo da Irene, quem quiser conhecer, inclusive. Todos falam. Né? Então, é muito bom a gente poder falar uma das outras. Isso é um antídoto. Então, a verdade, ela tem essa coisa também de você ser verdadeira e executar o que é justo.
Sabe como é que é? Eu sei que a gente pode estar distraída, né, gente? Eu sou a pessoa assim que às vezes tem alguma coisa assim, eu nem lembro, nem não percebo, mas quando a gente perceber, a gente precisa falar. Outra coisa, grupo de WhatsApp. Não sei se vocês percebem isso também, mas, gente, grupo de WhatsApp parece também que é um monte de morto que está ali do outro lado. Você coloca... E eu tenho visto que isso não é só no nosso meio, eu tenho visto até memes, né, de pessoas falando sobre isso. E fica cri, 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 cri. Irmãos, precisamos de pessoas para não sei o que lá. Nananana. Cri, cri, cri. Ninguém fala nada. Cara, a pessoa postou um devocional maneiro lá, nem para ler, para falar. Irmão, pô, acho que isso aí nada a ver. Ou então, cara, maneiro, valeu, obrigada. Nada, 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 nada. Né? Isso aí, gente, é frio. Eu estou falando porque é frieza. Tem a ver com frieza. E não é porque é virtual que existe um mundo virtual. Não, é tudo real, gente. É uma pessoa que está ali atrás. Então, se eu vou ignorar ela, eu estou ignorando. Você ia fazer isso? A pessoa está aqui, a Isadora vem falar comigo. Ai, dá licença. Né? E ignorar, virar a cara, deixá-la sem responder? Não ia. Então, por que no WhatsApp pode? Não é verdade? Né, você vê ali, não tem uma compaixão, vê a mensaginha solta, a irmãzinha sozinha, falar uma coisinha, só para assim, né? Oi, estou aqui, pelo menos. Né? Pode acontecer de esquecer. Eu também esqueço, gente, já esqueci. Com certeza alguém aí já sabe que eu já esqueci. Resposta, isso acontece. Eu não estou falando de coisa que não acontece. Mas é um hábito que virou. Isso tem a ver com o teu amor de Deus? Essa insensibilidade se manifesta nessas coisas. As redes sociais estão fazendo isso com a gente, estão fazendo a gente virar um robô. Entendeu? Um negócio que não tem sentimento. Então, manda bom dia, não tem problema, né? Claro, não vai lotar o grupo de bom dia também, né? Não precisa. Mas, assim, realmente responder, né? Assim, não ignorar o outro. Viu que a pessoa está falando sozinha? Seja você a pessoa, né, que fala ali alguma coisa, que, né, pô, tá mó tempão essa mensagem aqui, não, valeu, brigadão aí. Né? Ok. Né? Isso aí tem tudo a ver com a nossa vida. Né? O WhatsApp não é uma vida à parte. E a outra coisa que eu estava falando, falar a verdade em amor, né, que eu já cheguei a falar um pouquinho, é essa coisa também de querer falar, não querer falar a verdade quando diz respeito, às vezes, a outra pessoa, por querer ser aceito. Né? E, às vezes, você quer ser aceito e aí você não quer falar uma coisa difícil para a pessoa. Só que aí, quando a gente não quer ser, quando a gente tem medo de não ser aceito, a gente está pensando em quem? A gente está pensando na gente, né? A coisa do ser aceito, ela tira da gente uma régua, certo? Ela tira uma régua do como, sabe? É como você fica só pensando em você esquece a necessidade real da pessoa e aquilo perde o valor, sendo que aquilo às vezes é tão importante para a pessoa, tão importante, um toquinho. Gente, tem situações, né, que às vezes a gente vê assim, cara, se alguém desse um toque nessa pessoa, cara, ia ajudar muito, muito. Era uma coisa simples, não é nada demais. Só um toque, tipo assim, fulana, não. Né? Tem coisa que é um toque, não precisa ser uma conversa gravada, né? Não precisa, só um pequeno toque. Né? Mas, infelizmente, já tem isso. Tanto que a gente, às vezes, classifica as pessoas, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu já teve uma época na minha vida que eu reparei que eu classificava as pessoas, assim, claramente. Hoje eu estou um pouquinho melhor, graças a Deus. Entre as queridas, as suportáveis e as insuportáveis. Então, as queridas, o que a gente faz quando são as pessoas queridas? A gente passa a mão, passa pano, não fala nada. Ah, tá tudo bem, sem problema. A fulana é assim mesmo, uma figura, fulano, né? Tal, nananã. E aí, tudo bem, ela é figura. Aí, quando é suportável, aí a gente já... Acho que eu tenho que falar com essa... Aí a gente já quer falar. A gente quer falar. Quando a gente quer falar, a gente tem que ficar até ligada, porque tem alguma coisa estranha, né? Por que eu quero falar com essa pessoa? Tem que falar com essa pessoa, porque às vezes a gente não aguenta mais. Então já deixou de ser amor. É melhor nem falar realmente, esperar um pouquinho. Aí o que a gente pode fazer? Clamar a Deus, botar aquilo em oração séria, todo dia lá, Jesus, me ajuda, Senhor. Ou então a pessoa que às vezes, como eu estava falando, é insuportável, que é quem a gente tem ranço. Né? Tem pessoa que você pega ranço. E aí, o que vai fazer? Deixa para lá? Jesus, me ajuda. Eu não posso, Senhor. Não tem essa opção de eu não amar. Não tem isso. Não dá. Eu vou para o céu com ela, acabou. Vai ter, Senhor, o Senhor vai ter que fazer um negócio aqui e eu vou amar. Em nome de Jesus.
né? E a gente vai clamando, clamando, e Deus faz, gente. Eu estou falando um pouco em tom de brincadeira, mas Deus faz mesmo. Deus transforma. Eu já tive ranço também de gente, Deus transforma mesmo. E já teve gente que eu tive ranço que virou amiga, né? Então, a gente não pode se conformar com esse mundo, se conformar em ser desse jeito, se conformar em viver dessa forma os nossos relacionamentos. A gente tem que tomar outra forma, mudar o raciocínio, o pensamento, o coração, deixar Deus fazer. Porque se a gente orar... Eu estava ouvindo um pastor que eu gosto muito, ele falando, ora de madrugada, vai lá meia-noite, clama ao Senhor, Ele vai te ouvir. Clama pelo teu filho, clama pelo teu coração, clama pelas pessoas, né? Pega as pessoas da rua ali que você mora, clama por elas. Gente, o amor começa a aquecer. Você começa a ver que tem vida aqui dentro, que não é só, né? Não é só uma canção que a gente canta, é uma verdade. Ela vem para dentro, ela vira realidade, né? Então, quando a gente vai levando isso em oração séria ali diante da presença do Senhor, Ele faz. Né? Amém? E quando eu for falar, né, eu preciso fazer aquilo que fala em Romanos 15:2. Eu preciso ter como alvo a edificação da pessoa. Então, ele fala ali, busque agradar uns aos outros. Aí, então eu vou ser agradada e vou agradar todo mundo e tudo que a pessoa quiser, no que for bom para a edificação. Então, é bom para a edificação da pessoa? Então, eu vou agradar. Não é bom? Aí eu não vou agradar, eu vou ficar na minha. Não precisa. Não vai edificar, não vai ajudar, não vai construir. Então, é melhor não fazer. Então, esse precisa ser o nosso crivo, né? Porque muitas vezes a gente tem muita compaixão, mas mais de nós mesmos do que das pessoas que estão ao redor. E eu vi uma palavra daquele Paulo Borges, não sei se vocês já ouviram, ele estava falando, ele fala muito de diferença de palavras, não sei que tem umas coisas que ele fala que às vezes eu acho até muito difícil, às vezes eu nem entendo tão bem, mas algumas coisas eu gosto muito que ele fala. Ele fala assim da diferença de você ser sensível e suscetível, que isso é diferente. Que ser sensível diz respeito a você ter sensibilidade para com o outro, ter um ambiente, você perceber. E suscetível é ser alguém melindroso, que tudo que acontece, isso te forma, te deforma, cria algo em você, né? Então, Deus chamou a gente para ser sensível ao Espírito, ser sensível ao outro, a perceber, né? Vai conversar com a pessoa às vezes manifestou, ela não vai falar, tem uma dificuldade, né? Ela vai falar alguma coisa da vida dela e você, poxa, isso aqui, vou começar orando, vou orar. Quem sabe isso aqui vai ter uma solução, né? Quem sabe eu vou conseguir ajudar de alguma forma. Quem sabe os irmãos podem ajudar. Amém, irmãs? Então, quando a gente confessa ao Senhor, né, essas nossas dificuldades, né, que fazem parte da nossa vida, da nossa caminhada como irmãos em Cristo, né, Ele é poderoso para nos socorrer e nos transformar. Agora, uma coisa que Ele realmente deseja de nós é que a gente não se esconda do nosso semelhante. Que a gente não se esconda. Que a gente possa aprender a se despir, se revestir, se despir, se revestir, quantas vezes forem necessárias, até que aquilo vire uma roupa que não saia mais, né? Até que sejam alvas as nossas vestes, até que a gente tenha as vestes brancas lá naquele dia. Enquanto isso, a gente vai se despindo e se vestindo, né? Como amados do Senhor que nós somos, porque nós já somos amadas. E a gente precisa levar esse amor, deixar esse amor construir algo. Se você também tem alguma dificuldade com algum irmão, né, assim como Esaú ali com Jacó, né, você possa clamar ao Senhor. Porque Jacó, quando ele foi encontrar com Esaú, depois no final da história, né, ele foi lá encontrar com Esaú e ele estava com medo, porque ele sabia que ele tinha afrontado. E ele sabia que o irmão dele era difícil. E o que ele fez? Ele orou. Ele parou lá naquele val de Jaboque, chamado, né? E ele ficou ali. E sabe o que acontece? Quando ele orou, ele parou, ele falou, vão vocês primeiro na frente, eu vou ficar aqui. Deus veio ao encontro dele. E ali ele viu os anjos, né? Subindo e descendo. Isso tudo numa situação de relacionamento, né? Deus estava interessado ali que aquela descendência ali, ela fosse próspera, que houvesse paz,
né, que houvesse multiplicação naquela descendência de Jacó, porque Deus tinha prometido para Abraão: em ti vão ser benditas todas as famílias da terra. Então, aquele relacionamento ali, né, não podia dar ruim, né, não tinha como. E Jacó clamou ali ao Senhor, né, e Deus socorreu. E naquele dia ele pôde ver Deus face a face. Eu creio mesmo que Deus quer falar conosco sobre isso. Eu creio que Deus quer, através dos relacionamentos, fazer a gente ver Deus face a face, enxergar Cristo na vida do outro e enxergar o Senhor, enxergar o temor, enxergar toda a graça, toda a maravilha que é pertencer a Ele, né? A igreja é algo espiritual, é algo verdadeiro, é algo genuíno. Ela não é só um monte de gente tumultuada no mesmo lugar. Ela tem a ver com algo que é espírito. O espírito está entre nós, está em nós. Então, quando a gente vai tocar no outro, a gente tem que ter essa consciência, né? Que tem um espírito ali e que não é qualquer pessoa que está ali. Amém?